Ontem a Petrobras publicou o seu balanço e nós queremos registrar a síntese do pensamento do nosso partido em relação a esse balanço da ruína estatal. Esse texto escrito pelo Instituto Teotônio Vilela, do PSDB, afirma que o balanço divulgado ontem é a melhor expressão da mistura tóxica de incompetência, má gestão e corrupção que envolveu a atuação da Petrobras nos últimos 12 anos. O balanço da Petrobras, divulgado ontem, é a melhor expressão da mistura tóxica de incompetência, má gestão e corrupção que envolveu a atuação da empresa nos últimos 12 anos. Suas perdas bilionárias ocorreram principalmente no tempo em que a hoje presidente da República chefiava o seu conselho de administração. O balanço traz o primeiro prejuízo da empresa em 23 anos, 21,6 bilhões, razão pela qual seus acionistas ficarão sem receber dividendos neste ano. Exibe perda de 6,2 bilhões com corrupção e de 44,6 bilhões com negócios mal feitos. Também consolida a Petrobras como a empresa mais endividada do mundo, 351 bilhões de dívida bruta, com alta de 31% ao ano, num patamar muitíssimo acima de suas concorrentes. A divulgação dos números definitivos de 2014 marca um momento na história da Petrobras que deve ser aprendido para nunca mais ser repetido, para usar uma expressão cara à sua ex-presidente Graça Foster. Momento em que a estatal foi posta de joelhos, subjugada pelo interesse dos partidos no poder, liderados pelo PT. Pelo caminho, tombaram refinarias anunciadas sob palanques, mas economicamente impraticáveis, como as do Maranhão e do Ceará. E feneceram parte do gigantesco Comperj, não sem antes torrar quase 22 bilhões, e da refinaria Abreu e Lima, em Pernambuco, onde o desperdício somou 9 bilhões. Uma história de fracassos. Como parte deste enredo nefasto, a companhia também foi convertida em arrimo de uma política de controle artificial da inflação que lhe causou perdas de 90 bilhões nos últimos 4 anos. E foi submetida a um plano de negócios inviável, dentro de uma equação em que gerar caixa era a menor das preocupações de seus gestores, tanto que nos últimos 4 anos a produção de petróleo mal saiu do lugar. Capítulo especial envolve a exploração do pré-sal. As obrigações de viés nacionalista impostas pelo novo marco legal simplesmente inviabilizaram a expansão da produção das reservas brasileiras e impediram o avanço do setor de petróleo no país. Agora, a Petrobras também se vê obrigada a frear investimentos e a vender ativos a preços de banana. Objetivamente, o que há agora é, de um lado, uma empresa controlada pelo Estado brasileiro que assumidamente confessou a prática de corrupção. Do outro lado, investigações conduzidas por instituições da República que mostram que esse dinheiro foi usado pelo partido do governo e seus aliados para se perpetuar no poder. E na ponta extrema, a suspeita de que o dinheiro sujo ajudou a eleger a presidente da República. Para todo sempre está provada a falácia do discurso eleitoreiro, segundo o qual a oposição tinha ganas de acabar com a Petrobras. Na realidade, era mera cortina de fumaça para que o partido do PT promovesse a mais escandalosa temporada de que se tem notícia na estatal.
Os resultados vergonhosos do balanço publicado ontem são o registro definitivo de uma era de ruína. O que se discute, senhores senadores, é se o valor do prejuízo anunciado ontem foi subestimado. Se subestimado, apesar de sê-lo, ainda alcançou uma cifra exuberante, 6 bilhões e 200 milhões de reais, o prejuízo decorrente do processo de corrupção que se instalou nos últimos anos. Certamente nós não temos hoje condições de avaliar o volume de recursos que foram desperdiçados ao longo do tempo pela administração da Petrobras. O tempo, quem sabe, proporcionará essa oportunidade de uma aproximação com a realidade dos números. O que se sabe hoje é que o valor patrimonial da empresa foi reduzido pela metade. Valorizamos as investigações. Entendemos que essas instituições, Ministério Público, Polícia Federal, Justiça Federal, prestam um serviço extraordinário ao país. E, certamente, ao final, a responsabilização civil e criminal decorrente destas investigações da ação judiciária fará com que nasça um novo país, diferente daquele que conhecemos nos últimos anos. Muito obrigado. É a parte? Sim. Então, conceda a vossa. Se posso, senhora presidente, eu ouvi a campainha anunciando o fim do tempo, mas eu concedo a Vossa Excelência a parte. Não, eu queria, senador Álvaro, primeiro agradecer a possibilidade do à parte, mas eu sinceramente acho que com o anúncio pela direção da Petrobras do balanço feito a partir de uma auditoria independente e também aprovado por unanimidade pelo Conselho, eu penso que mereceria uma avaliação diferente por parte da oposição. Eu tenho ouvido, e todos nós, o Brasil tem acompanhado, o discurso da oposição, que é legítimo. Mas eu entendo que estamos lidando e tratando de um dos maiores patrimônios do povo brasileiro, que é a Petrobras. O nosso governo trabalhou e tem procurado trabalhar na expansão dessa empresa, na preservação dessa empresa como um patrimônio do país. Eu não consigo, e aqui nessa parte, não consigo compreender por que a oposição não estabelece, por exemplo, que todas as grandes companhias do mundo tiveram dificuldade nos seus balanços, muitas tiveram um crescimento diminuído e até prejuízo por conta da queda do preço do petróleo, que é a matéria-prima mais importante que elas usam. O petróleo tem hoje menos da metade do valor que tinha há alguns anos atrás. Com a Petrobras não é diferente. Mas entendo que é inconcluso essa situação, por isso que parabenizo a direção da Petrobras, parabenizo o governo, que é majoritário, pela maneira como a presidenta se portou, de dar absoluta e garantia de independência para que se pudesse ter a transparência que se teve. Agora, eu não sei se a oposição está reclamando do excesso de transparência, porque eu vi até alguns comentários nesse sentido, mas eu acho que todos nós deveríamos estar elogiando. Primeiro que o problema parece que não é tão grande como alguns queriam. Ele está precificado por conta, e usou-se metodologia por conta de que temos um processo em curso na mão da Justiça Federal, na mão do Ministério Público, e é importante que se diga que o dito desvio foi calculado em 3% de alguns contratos, numa diretoria, com o seu Paulo Roberto, e esse desvio que a Justiça está apurando ainda, ele foi usado para financiar não um partido, mas para financiar partidos políticos, para financiar grupos políticos. E a ação
pelo que me consta, lamentavelmente, não tem sido trabalhada da maneira como eu penso que seria o ideal, mas ele só foca a um lado, se discute o Partido dos Trabalhadores, e eu estou aqui para dizer, PT cometeu falha, se alguém ligado ou filiado ao PT cometeu falha, a Justiça certamente o identificará e apresentará a punição. Agora, esse eventual desvio que o balanço leva em conta, ele financiou partidos, inclusive o PSDB, PMDB, Democratas, PP. Isso é o que consta nas investigações que se tem. Então, acho que era importante que, nesse momento, primeiro, ficasse um registro. Houve uma ação responsável da direção da Petrobras, o governo entende que essa página está sendo virada e nós vamos seguir tendo a Petrobras fortalecida no governo da presidenta Dilma, que conhece bem desse assunto e dessa matéria. Pedindo a compreensão da presidenta e agradecendo a parte que Vossa Excelência me permite, eu queria apenas concluir, dizer que não tenho dúvida que a Petrobras estará muito mais forte depois desses 4 anos de governo da presidenta Dilma. Obviamente que depende da conjuntura internacional, do preço do petróleo, mas a governança da Petrobras sairá muito melhor desse episódio, a transparência da Petrobras será muito maior depois desse episódio todo que nós estamos vivendo, porque não tenho dúvida do compromisso que a presidenta Dilma tem de fazer a virada dessa página e deixar como legado de seu governo uma Petrobras fortalecida, transparente e com boa governança. Eu agradeço, senador Jorge Viana, a parte de Vossa Excelência. Aliás, Vossa Excelência sempre me honra com os seus apartes. É um dos poucos governistas que me aparteiam nesta casa e eu fico honrado. E me dá a oportunidade de dizer algo que não poderia deixar de registrar. O oportunismo político não faz parte da minha agenda. O que registro aqui são números, são acontecimentos lamentáveis que produziram um enorme escândalo de corrupção e um prejuízo irrecuperável, não só para a Petrobras, para o Brasil e para o povo brasileiro. Mas, sem dúvida, em relação ao presente e ao futuro, o que nós desejamos é o melhor. Nós queremos que o atual presidente da Petrobras tenha êxito na sua gestão e realmente inicie um novo tempo de gestão pública transparente, responsável, competente e proba. Que esse seja o caminho a ser trilhado para que a grande empresa, orgulho dos brasileiros, com respeitabilidade internacional, possa voltar aos trilhos da eficiência técnica, da qualificação profissional e dos exuberantes resultados sempre alcançados em todos os seus balanços historicamente. O que não poderia deixar de registrar também é que é de se lamentar a inação governamental diante das denúncias que ocorrem há muitos anos. Se o governo brasileiro, se os governantes do país, alertados pelas denúncias há 6, 7, 8 anos, tomassem providências, nós teríamos evitado o enorme prejuízo. Estou concluindo. Os enormes prejuízos que hoje são contabilizados. Enfim, o nosso desejo, faço o registro da posição do PSDB nesse documento, mas o nosso desejo é que essa empresa possa ser recolocada nos trilhos da eficiência técnica, da competência administrativa e da probidade, para voltar a ser orgulho de todos os brasileiros.